Olá a todos. Se olharmos para a região da América Latina, observamos uma pequena, grande diferença. Se repararmos, a área que os portugueses colonizaram na América, permaneceu num só, o Brasil, enquanto que a área que os espanhóis colonizaram, dividiu-se em vários países, como a Argentina ou o México, por exemplo. Mas houve motivos para isso, que vai compreender aqui neste vídeo. Este é o Descobrindo o Mundo, um canal que quer aumentar o seu conhecimento. Vamos até 1492, ano em que os espanhóis descobriram a América, por Cristóvão Colombo e mais tarde em 1500, com a descoberta do Brasil, por Pedro Álvares Cabral, que iniciou a colonização portuguesa. Inicialmente, os processos de colonização que os portugueses e os espanhóis adotaram eram muito semelhantes. Nos primeiros anos, os portugueses adotaram o sistema de capitanias hereditárias e os espanhóis também o adotaram. Mas houve uma pequena diferença. O modelo português de administração fracassou, tendo terminado em 1548, já o espanhol foi bem sucedido. O sistema de administração espanhol funcionou tão bem, que foi difícil de reverter, já o português não funcionou bem, já que apenas duas capitanias hereditárias funcionavam decentemente. Para reverter isso, na América Portuguesa foi criado o sistema de governo geral. Continuavam a existir capitanias, mas eram todas administradas por um único governador-geral, que fez com que aumentasse o controle da coroa. Foram criados ainda dois estados, o Estado do Brasil e o Estado do Maranhão, para facilitar o controle da coroa e ainda para integrar o interior da colónia ao comércio português no Oceano Atlântico. Já na América Espanhola, os vice-reis e os capitães tinham muito mais poder e autonomia, o que legitimava a sua autoridade política e que estabelecessem as suas próprias estruturas de poder local. Cada vice-reino tinha mais autonomia e respondiam separadamente à coroa espanhola, tendo mais autonomia. No Brasil, os portugueses tentaram promover uma integração de toda a colónia. Na América Espanhola foi proibida a integração entre as colónias, ou seja, o vice-reino da Nova Espanha estava proibido de contactar quer comercialmente, quer de outra forma com, por exemplo, o vice-reino do Rio Prata e sucessivamente. Isso facilitou para que as colónias espanholas tivessem poucos laços. Outro ponto importante tem a ver com o território. A América Espanhola tinha dimensões territoriais muito superiores à América Portuguesa. Se, por exemplo, em linha reta medirmos a distância entre a cidade do México, na Nova Espanha e Santiago, na capitania do Chile, vemos que separa em média 6.500 km. Já entre Macapá e Porto Alegre distam mais ou menos 3.000 km. Ou seja, mais ou menos metade da distância anterior, o que facilitou essa divisão na América Espanhola. A religião também foi muito importante no processo de colonização. Enquanto que no Brasil todas as regiões respondiam a um único arcebispado, o da Bahia, na América Espanhola havia 4 arcebispados, ou seja, houve uma maior independência religiosa na América Espanhola. Do lado português, o controle de terras estava do lado de grandes proprietários e por um aparato burocrático controlado por grandes funcionários públicos da Coroa de Portugal. A sua educação era na Universidade de Coimbra, já que era proibido abrir universidades no Brasil. Isso mantinha o controle intelectual das pessoas sobre ideias de independência. Ainda no Brasil, havia cargos ocupados por portugueses, mas devido a revoltas, os brasileiros também passaram a ter cargos. Já na América Espanhola as coisas eram diferentes. Os cargos públicos eram ocupados por peninsulares. Os crioulos, espanhóis nascidos na América, geralmente eram fazendeiros e comerciantes, detendo o poder da colónia. Mas eles não gostavam muito de uma coisa. Ocupavam os mais baixos cargos administrativos, o que os enfurecia. O rei D. Carlos III, para piorar, fez uma reforma administrativa na colónia. O que fez aumentar os impostos, enfurecendo os crioulos. No que diz respeito à educação, os espanhóis permitiram a criação de várias universidades pela colónia. Como por exemplo em Lima e na Cidade do México, tornando-se em centros de pesquisa e cultura na América. A partir de finais do século XVIII e no início do século XIX surgiram movimentos de independência formados muitos por crioulos e houve líderes ilustres como Simão Bolívar, que originaram as sangrentas guerras de independência. Mas isso é um assunto complexo, que daria outro vídeo igual a este para falar disso. Voltando ao assunto, começaram a surgir propostas para criar países na América Espanhola. Alguns repúblicas e outros monarquias. Como por exemplo a criação da Grande Colômbia, formada pelas atuais Colômbia, Equador, Panamá e Venezuela ou as Províncias Unidas do Rio Prata, com uma monarquia vinda de famílias reais europeias, como foi com o Império do Brasil. As Províncias Unidas do Rio da Prata eram formadas pelas atuais Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia.
Como deve ter imaginado, nenhuma destas propostas seguiu em frente. Outro fator importante foi as guerras napoleónicas. A França tinha invadido Espanha e Portugal. A família real portuguesa fugiu para o Brasil, por volta de 1807. Pela primeira vez, uma família real europeia tinha-se mudado para a América. Rio de Janeiro tornou-se a capital do Império Português e foi transferida para lá a corte e outras pessoas importantes. Cerca de 15.000 pessoas. Foram feitas várias reformas, como a criação de bancos, a permissão de abertura de escolas superiores e de universidades. Em 1815, o rei D. João VI transformou o Brasil em um reino. Foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Já em Espanha, que tinha sido invadida também pela França, o rei espanhol teve uma estratégia diferente. Fernando VII entregou o trono a José Bonaparte, irmão de Napoleão, mas os colonos não gostaram muito da ideia. Os crioulos não reconheceram José Bonaparte como rei e, com a sua ausência, intensificaram ainda mais os seus projetos de independência. Como o território colonizado pelos espanhóis já estava tão fragmentado, era impossível formar uma união de todos os territórios da América Espanhola. Já na América Portuguesa, o facto de a família real ter ido para lá, facilitou os laços com todo o Brasil. Na América Espanhola, era tão difícil conter os movimentos de independência. Com o fim das guerras napoleónicas, houve pressão da corte portuguesa para o rei voltar para Portugal. E em 1821, o rei regressou a Portugal, deixando o seu filho D. Pedro IV, que estava no Brasil e queria a sua independência, que aconteceria em 1822. Apesar disso, houve revoltas separatistas no Brasil, mas ele conseguiu contê-las. Já na América Espanhola, as ex-colónias tornavam-se independentes, com a exceção de Cuba e de Porto Rico, que Cuba mais tarde se tornaria independente. Bom pessoal, este foi o vídeo de hoje, espero que gostem. Subscreva o canal, se interessa-se por história, pois estes vídeos dão uma trabalheira.